precisamos nos modernizar e hoje eu estou aqui modernamente rompendo com os meus conceitos e trouxe tudo digitado, não anotado. João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a palavra dessa noite é permanecer. Eu não sei se você está cansado, eu não sei se você está desanimado, eu não sei se você deixou de fazer algo que você se propôs em algum tempo, mas nessa noite eu vim aqui para te trazer essa palavra de ânimo, para dizer permaneça, continue, não pare, porque aquele que permanece dá muito fruto. Você quer dar fruto ou você quer ser aquela árvore que todo mundo conhece por só cair folhas? Eu quero ser uma pessoa, uma mulher conhecida por uma mulher que dá muito fruto. Alguém pode dizer amém aí? Eu também, pastora. Aleluia. Sabe que muitas vezes a gente acha que nós devemos começar bem. Não. Amanhã é o dia mundial do começar bem, não é verdade? Amanhã é segunda-feira. Quem aqui já se propôs amanhã a voltar para ter uma alimentação saudável? Quem aqui nessa noite se propôs amanhã eu vou voltar para a academia? Quem aqui nessa noite já declarou que amanhã vai organizar aquilo que está bagunçado? Quem aqui nessa noite já se propôs a amanhã fazer algo que já abandonou? Amanhã é o dia mundial do recomeçar. Mas a palavra de Deus, ela não fala sobre começar. A palavra de Deus, ela fala sobre permanecer. Mais importante nas nossas vidas, na nossa caminhada da fé, não é começar somente, mas é começar e continuar fazendo. Amém? Sabe que começar, todo mundo começa. E eu imagino que, sempre quando eu começo, amanhã vai ser o grande dia, amanhã nós vamos começar. Quanto eu e meu esposo, nós já traçamos segundas-feiras diferentes. Amanhã as crianças vão dormir às 8 horas. Começa bem na segunda, começa bem na terça, 9h30 na quarta, 10 horas na quinta. Sexta-feira nós já estamos tudo escabelado, porque dormindo cedo, acorda de madrugada. Não é assim? Amanhã tu vai ver, amanhã começa, eu tô no teu bico. Eu gosto de dizer isso para as gurias. Eu tô aqui, ó, tu te prepara que amanhã eu tô aqui, ó, mas eu tô de olho em ti. Tu pensa que tu não vai, amanhã tu pode começar que tu vai estudar, tu vai acordar cedo. E aí a gente vai cansando. É só isso lá em casa ou alguém se identifica aí nessas casas? Mas Deus, Ele nos ensina que quem permanece nele, Ele permanece em nós e nós damos muitos frutos. Muitos frutos. Sabe que eu gosto de dizer que quando nós começamos sozinhos, nós temos uma grande chance de desistir. Mas a palavra de Deus diz o quê? Eu sou a videira e quem permanece em mim, não quem permanece no propósito. Aonde você tem que permanecer? No Senhor. É no Senhor que a gente continua constante no propósito. Não é sozinho. A palavra de Deus diz, quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. É bem melhor serem dois do que um. E você pode aplicar esse versículo em várias áreas da sua vida. É bem melhor serem dois do que um. É bem melhor estar sempre com Jesus do que sozinho. É bem melhor estar sempre com o Espírito Santo do que sozinho. É bem melhor estar casado do que sozinho. É bem melhor ter um amigo, uma amiga cheio do Espírito Santo do que andar sozinho. Amém? Mas o fruto, ele não vem só com entusiasmo. Não vem só com aquele ânimo. Aquele ânimo de estar chegando o verão e eu comi tudo que eu não deveria antes do verão no inverno e agora eu tenho que dar um jeito. Isso não é motivação, isso não é constância, isso é desespero. E nós precisamos aprender que para dar frutos, nós precisamos ter
constância e permanecer no Senhor. Diga comigo, permanecer no Senhor é o que dá fruto. A palavra de Deus também nos ensina em 1 Coríntios 15, 58. Você pode abrir aí comigo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Talvez nós estamos aqui, queridos, como igreja reunidos, cansados de servir, cansados de estar, toda hora vem para a igreja, trabalha, cumpre a sua escala. Você não cansa? Eu já cansei. Quantas vezes eu cheguei em casa e disse para o meu marido assim, não quero mais. É difícil lidar com gente, meu Deus. É difícil lidar com pessoas. E eu quero dizer para você, é difícil lidar com pessoas, mas nós não podemos ficar sem elas. E tem alguém cheio do Espírito Santo do teu lado, para quando você disser assim, estou cansado, olhe para ti e diga assim, não tem problema, vai descansar e amanhã continue descansado. Seja esse agente de Deus. Esses dias eu estava conversando com a Bia e com o Dinei. Eles estavam aí ou estão na cruzada? Acho que eles foram para a cruzada. A Bia e o Dinei trouxeram uma coisa que falou muito forte comigo. Mesmo quando nós estamos desmotivados, nós precisamos ter alguém ao nosso lado que não nos desmotive mais. Nós devemos ter alguém ao nosso lado que diga, tu está desmotivado, mas te levanta, não adianta se desmotivar. Nós vamos ter que continuar. Nós vamos descansar na glória. Nós vamos ter que permanecer. Nós vamos ter que prosseguir. Sabe, queridos, na caminhada da fé, e se você está chegando na igreja, se você é um novo convertido, e você só está vendo coisa linda na igreja. Meu Deus, que povo querido! Que povo amado, que povo acolhedor. Jesus, que maravilha! Deixa eu te dizer algo. Aqui é uma família. E quero te dizer mais, aqui normalmente é um pronto-socorro. Sabe o que acontece num pronto-socorro? Entra a gente decepada, com a perna quebrada, toda esgualepada, cheio de corte, cheio de arranhão, cheio de dor, cheio de tristeza, cheio de angústia. Isso é igreja, o corpo de Cristo se reunindo aqui nesse lugar, para declarar que sem Jesus nós não podemos continuar. Então eu vou te dizer algo, se você está com essa impressão, eleva os teus olhos para os montes, de onde vem o teu socorro. É isso que eu faço todos os dias, quando eu estou pastoreando alguém, e esse alguém vira as costas para aquele que é o meu amado Senhor Jesus Cristo. Eu elevo os meus olhos para o monte e digo, Senhor, não é sobre as pessoas, é sobre você. Nós vamos continuar, porque não é porque uma pessoa parou que eu vou parar. Não é porque uma pessoa desistiu que eu vou desistir. Não é porque alguém olhou para a circunstância, olhou para a irmã que não cumprimentou, olhou para a pastora que não abraçou, olhou para aquele que errou a teu lado, porque sim, nós inevitavelmente vamos errar. Perfeito é Cristo. Um dia eu vou errar com você. Não tenha expectativa comigo, por gentileza. Isso vai ser saúde para o teu coração. Um dia eu já errei com meu marido. Um dia ele já errou comigo. Um dia você já errou com aquele que você mais ama. Nós vamos errar. E o problema não é errar. O problema é permanecer no erro. O problema é não se reconciliar. Não voltar atrás e dizer, eu errei contigo, me perdoa. Meu Deus, como é maravilhoso quando entra o perdão, quando entra a restauração. Parece que uma mochila gigante sai das tuas costas. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser constantes e abundantes. Nós vamos ver muita coisa que não é legal no meio da igreja, infelizmente. Nós vamos ver gente se desviando, nós vamos ver gente errando. Que você não seja essa pessoa, que eu não seja essa pessoa, uma pedra de tropeço para o irmão. Que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, prontos para ouvir, tardio para falar.
É a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos ser prontos para ouvir e tardios para falar, mas infelizmente nós somos prontos para falar. E a gente só volta para ouvir quando já deu caca. Digam amém. A palavra de Deus nos fala em Salmos 1, 2 e 3. Portanto, Salmos 1, 2 e 3. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha o que diz no versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. A meditação, ela não acontece, já meditei. Não, tem que parar, tem que ler, tem que orar, tem que silenciar o coração, tem que silenciar a mente, tem que silenciar os teus apetites egoístas e danosos. Sabe que a palavra de Deus nos fala sobre isso, que nós precisamos calar e não alimentar os nossos apetites egoístas e danosos. Isso tem a ver com alimentação, sim, mas isso também tem a ver com aquilo que nós queremos. Nem tudo que tu quer é bom para ti, meu irmão, minha irmã. Nem tudo que tu deseja é saudável para o teu corpo. E não é a tudo isso que você tem que se entregar. Nós precisamos meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Não é uma vez, é sempre, é de dia, é de noite. Sabe que nós precisamos ser constantes na nossa família, nos nossos relacionamentos. Não é um dia sendo um pai legal que você vai cativar o seu filho. Não é você dando tudo para o seu filho que você vai ter o amor dele. Para que você tenha uma família saudável. E nós vamos trabalhar disso ferrenhamente, porque eu acredito na família. Se você não quer ter seu casamento restaurado, não venha conversar conosco, porque eu acredito que família é um projeto perfeito do Senhor. Eu creio nisso, eu vivo isso, eu busco isso, eu persigo essa verdade. Família é um projeto do Senhor. E nós precisamos ser constantes na nossa família. Você precisa trazer os seus filhos para a igreja. Eu quero te dar uma notícia que talvez nunca ninguém tenha dito dessa forma. Vai doer, mas é um doer que cura, amém? O seu filho não é convertido quando nasce. O seu filho não é um amorzinho abençoado, querido, inocente quando nasce. Amém? Você precisa entender que o seu filho, que a sua filha, ela precisa se converter. Porque nós temos dentro de nós a natureza pecaminosa, o mal que está dentro de nós. Não precisa fazer força. Força a gente tem que fazer para se exercitar, força tu tem que fazer para comer salada, força tu tem que fazer para ser querido quando tu tá irritado. Agora, quem é que faz força aqui para comer uma bobagem? Quem é que faz força aqui para... Ai, não, eu não vou me esforçar, eu vou dormir, não vou fazer exercício, não vou na academia, não vou caminhar, não vou fazer nada. Aquilo que é ruim, gente, já está lá dentro. Não vai mudar. Nós precisamos, por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios, que nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, porque daí quando eles forem velhos, eles não vão se desviar. O seu filho precisa de disciplina, sim. O seu filho precisa de nãos, e muitos nãos. Louvado seja o nome do Senhor na vida da minha mãe.
E do meu pai também. Mas a minha mãe ficava o dia todo em casa, com 3 feras. E cuide bem quando você ora, porque eu orava e pedia para Deus Senhor, me dá filhas fortes. Eu não quero gente. Olha o que eu dizia para o Senhor. Senhor, eu não quero nenhum filho banzo, que eu tenha que pegar pela mão. Vai te defender, criatura. Vai fazer isso aqui. Vai te levantar. Não, eu pedia, Senhor, me dá filhas fortes. Ganhei 3 feras. Aí estou eu lá tendo que domar as feras. Peça filhos fortes, mas você precisa ser mais forte e ensinar elas no caminho que eles devem andar. Faça os seus filhos fortes, apaixonados por Jesus. E nós precisamos fazer com que os nossos filhos se convertam. Não é porque a Lavínia, a Rebeca e a Gabriela nasceram em uma família pastoral, é que elas simplesmente agora já têm passaporte livre para o céu. Não. A minha maior oração, o meu maior desejo é que eu chegue na eternidade com todas elas. Precisamos ensiná-las a amar o Senhor. Precisamos ser constantes na família, então. Traga o seu filho para a igreja. Mande seu filho para o retiro. Ai, mas eu não conheço ninguém, mãe. Eu não quero ir. Não estou perguntando se tu conhece alguém, meu amor. Não é para conhecer alguém. É para você ter uma experiência com Jesus. Para você ser transformada pelo Senhor. Não é sobre querer. A minha mãe diz isso para mim. Tu não tem querer. Tu só tem obedecer. Glória a Deus por isso. Estou aqui firme e forte, como diz o Arthur, né? Estamos tudo aqui firme e forte com as mães firme. Glória a Deus. No teu casamento, tu precisa ser constante. Não é dando um agrado, um presente em dias especiais, que isso deve fazer, isso é o mínimo. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Nós temos que ser constantes no nosso casamento, sabendo que o diabo anda ao derredor. O diabo não brinca, não dorme, não descansa. Ele anda ao derredor procurando o quê? Uma inconstância. Um cansaço, uma preguiça, um desleixo. Não brinque com o seu casamento. O diabo está esperando uma brecha para destruir. E sabe o que eu fico mais irritada? É que destruindo um casamento, ele destrói uma família inteirinha. E se Jesus não entra para restaurar, ele destrói uma geração inteira. Mas nós vivemos em um tempo onde existe drive-thru de tudo, sabe? Ah, não deu aqui, pastora. Não deu. Vou partir para outra. Troca. Nós temos essa geração, e eu digo que é uma coisa maldita, do celular. Tu abre o Instagram, começa a ver uma coisa, troca. Quando tu vê, tu está 1 hora trocando e não vendo nada que preste. Não é verdade? A árvore grande, firmada e forte como essa árvore aqui, junto à corrente das águas, não é uma árvore que nasce do nada. Ela nasce depois de muita chuva, ela nasce depois de vento, ela nasce depois de muita água correndo, depois de um sol escaldante. Para você crescer, para você frutificar, você precisa permanecer, passar pelo tempo ruim, passar pela tribulação, passar pela angústia. Sabe que esses dias eu estava contando para as gurias. Eu tinha uma vontade tão grande de casar, mas eu tinha um medo tão grande de errar. Eu vou falar isso para os jovens, tá? E eu me lembro que eu sonhava que as minhas amigas todas já estavam casadas e que eu tinha ficado abandonado, solteiro, acabado. E eu orava e dizia, Senhor, envia um homem mais crente do que eu, e que me ame, e que seja que nem o pai, porque meu pai era uma bênção. Meu pai é uma bênção até hoje. E eu orava e clamava. Só que hoje eu já estou há 15 anos casado. E vocês acreditam que de vez em quando eu sonho que eu ainda fiquei para trás? Sabe aquele livro assim, ó, Deixados para Trás? Alguém já leu esse livro? Às vezes eu me lembro assim, eu sonho com essa luta que eu tinha. Então ore, busque, clame ao Senhor.
Você precisa passar por isso. Todas as vezes que eu tinha esse sonho horroroso, eu dizia: Senhor, tua palavra declara que família é um projeto perfeito. Eu quero ter essa família. Me abençoa, Senhor. Eu quero ser uma mulher prudente. Eu quero ser uma mulher virtuosa. Me ensina, me prepara. Para que você colha fruto, meu irmão, minha irmã, você precisa se preparar. Você quer ter um casamento abençoado? Você tem que cuidar desse casamento. Você tem que adubar esse casamento. Você tem que regar esse casamento. Você precisa ter um tempo de qualidade. Eu não gosto dessa palavra, tempo de qualidade. Porque isso virou um jargão nojento de gente que não para e não presta atenção em nada. E agora, não estou tendo... Olá, pessoal do Instagram, estamos tendo um tempo de qualidade em família. Tempo de qualidade, coisa nenhuma. Tempo de qualidade é onde ninguém te vê, meu irmão, minha irmã. Tempo de qualidade é quando tu e teu marido se olham no olho, se amam, se cuidam, se protegem, cuidam um do outro. Tempo de qualidade é quando, se necessário, você olhe no olho do seu marido e peça perdão. Refaça a rota, volte, se está errado, e continue. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Qual é o seu alvo? Qual é? Permaneça. Pastor, eu estou desmotivada. Ok, tá bom, acabou o tempo de desmotivação, tudo bem? Vamos levantar agora e vamos permanecer. Você quer ter seu casamento abençoado, amém? Misericórdia. Alguém aqui ter um casamento abençoado? Aleluia, Jesus. Não olha agora, Senhor. Alguém que é aqui, solteiros, jovens, querem ter um casamento abençoado? Alguém aqui quer ter todos os filhos no reino de Deus? Alguém aqui quer ter um trabalho abençoado? Alguém quer ser bem-sucedido financeiramente? Permaneça. Permaneça. Olha o que a palavra de Deus fala em Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Senão o quê? E nós ainda caímos no conto da carocha de desfalecermos. Quem aqui quer colher bênção de ter feito o bem para alguém? Temos um tema de casa, o pastor já falou, faça o bem para alguém. E de vez em quando o pastor vem com essa: abençoei o fulano, abençoei o ciclano, abençoei eu. Eita glória que está vindo bênção para nós então. Porque se tu gente, isso quando eu era jovem, a minha tia que já está com o Senhor, tia Simone, de vez em quando ela juntava, eu era a filha que ela não teve. De vez em quando ela juntava bolsas, calçados, roupas e me entregava uma sacolinha. Nega, vê o que tu quer aí, senão passa adiante. Tá, aí tudo eu queria, porque ela se vestia maravilhosamente bem. E aí, daí eu disse: ô tia, toda hora tu dá dela. Dou, porque daí eu libero para receber coisa nova. E ela sempre ganhava presente. Ou mulherzinha que ganhava presente era a tia Simone. Então, se você quer ser abençoado, abençoe, seja um abençoador, seja alguém generoso. Sabe que nós temos isso, eu e o pastor, a gente gosta de abençoar as pessoas. E aí a gente gosta de vez em quando, assim, abençoar para um tempo de descanso, para, enfim. Várias coisas o Senhor já nos direcionou para fazer, né, pastor? E se eu contar para vocês o quanto Deus já foi bom conosco? Quanto nós já fomos mimados pelo Senhor? Quanto nós já estávamos na nossa casa e alguém bateu lá, pastor, eu vim aqui porque Deus mandou fazer uma oferta. Nunca me esqueço. Um dia nós nos mudamos e eu estava lá em cima, no meio das caixas, no meio das coisas, organizando para as gurias. E chegou um irmão chorando: pastor, eu preciso falar com a pastora. Tá bom, só um minuto. Desce a pastora: pastor, eu estava em casa e o Senhor veio aqui e pediu para mim entregar uma oferta. Desabei a chorar. Recebi a oferta. Era o valor que nós precisávamos. E no meio das caixas, no meio do cansaço, no meio da mudança, o Senhor socorreu a nossa vida. Então não tenha medo de abençoar. Não tenha medo de ser generoso. Não tenha medo de perder.
Sabe que quem é mão... Como é que fala? Mão de vaca? Quem é assim, mesquinho, tem medo de perder. Larga esse medo de perder, porque isso aqui que tu está segurando te impede de frutificar. Quanto menos tu abençoa, quanto menos tu dá, menos tu é abençoado. Tu não libera para receber coisa nova do alto. Seja generoso, seja generosa com pessoas que você talvez nem conhece. Seja constante, querido, querida, nas conquistas das metas. Quem aqui tem sonhos? Pastor, temos uma igreja que sonha pouco. Quem aqui tem sonhos? Sonhe alto. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Eu sonho alto. Eu sonho muito grande. E eu quero declarar e quero testemunhar que aonde eu estou hoje eu nunca imaginei estar. O Senhor tem feito infinitamente mais do que tudo quanto eu posso pedir ou pensar. Sabe o que eu quero dizer para você? Sonhe alto, sonhe grande, porque eu sempre sonhei alto, eu sempre sonhei grande, e o Senhor tem feito infinitamente mais. O que você tem feito para conquistar as suas metas? Um dia eu quero ter uma casa grande. Um dia eu quero ter um carro confortável. Um dia eu quero viajar. Um dia eu quero fazer isso. Um dia eu quero fazer aquilo. Ei, para fazer um dia tem que começar hoje. Para fazer um dia tem que planejar hoje. Por que isso não saiu do sonho ainda? Por que isso não saiu do papel? Que seja lançado fora todo o medo, toda aquilo que te trava, tudo aquilo que te paralisa. É por isso que você não vive os sonhos que você e as metas que você está estipulando. É porque você tem medo. Que seja quebrado esse medo na tua vida. Que seja lançado fora todo o espírito de... Ai, não vai dar. Ai, não vai dar. Eu gosto de dizer que é o espírito de notícia ruim, sabe? Ah, não vai dar certo. Como é que é o lema da decoração? Vai dar tempo, vai dar certo, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Comece a dizer isso na tua casa. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Eu vou planejar, eu vou colher. Sabe que eu olho aqui, enquanto eu estou aqui ministrando, o Senhor está me fazendo lembrar de alguns testemunhos de vocês que estão sentados aí. Sabe, tem alguém aqui no nosso meio que estava orando e declarando a conversão do seu esposo. E quando estava assim, para o seu esposo se converter, tudo aquilo que ela já tinha vencido voltou a vir. Sentou uma enviada do capeta e disse: o que tu está fazendo naquela igreja? O que tu está fazendo naquele lugar? E ela podia ter olhado para a circunstância, ela podia ter olhado para aquilo que estava acontecendo, ela podia ter olhado para a sua dor novamente, mas ela escolheu olhar para Jesus. E aí, sabe o que aconteceu? Ela pode declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quando você aplaude o Senhor, porque é Ele que opera, é Ele que faz, aleluia. Eu quero dizer algo para ti, está difícil? É porque está perto da tua bênção. Está complicado, tu está com vontade de desistir? Não desiste, continua, permaneça. O teu casamento está abalado? Presta atenção em algo. Se levante em oração e declare, trave essa guerra contra o diabo que quer destruir o teu casamento, quer destruir a tua casa, quer destruir a tua família. Diga: ei, escuta aqui, Satanás, aqui na minha casa não, aqui na minha família não, aqui no meu casamento não. Eu vou viver todas as promessas do Senhor para minha vida. Não desanime, não pare de olhar para aquele que pode te dar esperança. Não olhe para trás. Lembre de algo: nós estamos em um lugar onde as pessoas vão errar.
Nós estamos em um ambiente onde todo mundo à nossa volta pode falhar, mas nós estamos olhando para aquele que não falha, para aquele que não muda, para aquele que não se engana, para aquele que cumpre as suas promessas, aquele que tem planos, aquele que tem sonhos, e é o principal interessado em você desfrutar de tudo isso. Amém? Sabe o que acontece com quem permanece? Existe uma promessa para quem permanece. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a promessa para quem permanece. Ele vai completar a obra dele na tua vida, porque Ele não é um Deus que faz as coisas pela metade. Ele não é um Deus que mente, um Deus que propõe algo. Sabe quando nós estamos em época eleitoral, que as pessoas fazem: eu vou ser o revolucionário, o salvador da pátria, eu vou lutar por isso, vou lutar por aquilo, E agora nós estamos de novo, quase chegando em época eleitoral. Esse não é o Deus que nós servimos. Esse não é o Deus que nós cremos. Esse não é o Deus que faz você sair da sua casa num domingo à noite. Você, para vir aqui nesse lugar, para declarar que Ele é o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Mestre. É esse Deus que nós servimos. Tiago 1:12 declara: bem-aventurado. Tiago 1:12. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você quer receber a coroa da vida? Eu quero receber a coroa da vida. Eu quero receber a coroa da salvação. Eu quero chegar diante do Senhor. Vem, neguinha, vem descansar. Vem que tu já trabalhou demais. Mas o que você está fazendo para chegar e poder descansar? Nós precisamos como igreja permanecer. Sabe o que me incomoda? Eu quero abrir o meu coração para vocês. Me incomoda um povo apático dentro da igreja. Um povo que diz: ah, pois é. Ó vida, ó céus. Meu Deus! Se nós estivéssemos dentro de um senado, se nós estivéssemos dentro de um lugar que é corrupto, nós estamos dentro de um lugar a qual o nosso general é Cristo, aquele que vence as batalhas, aquele que já venceu tudo na cruz do Calvário. E nós ficamos assim: será que vai vir um avivamento? Está muito difícil, pastor. Está complicado. Eu não sei se o avivamento virá. Eu quero te dizer algo: o avivamento vai vir. E só vai viver o avivamento quem acredita, quem persegue, quem não se cansa de declarar, quem continua orando. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, sara a nossa nação, cura a nossa terra, Senhor Jesus. Vai vir. Você vai precisar escolher se você vai assistir ou se você vai estar imerso nesse avivamento. Eu quero estar imersa nesse avivamento. Eu quero estar dentro. Eu quero que as minhas filhas estejam dentro, porque eu quero te dizer algo: o mundo não vai melhorar. Não vai melhorar, infelizmente não vai melhorar, nada vai melhorar. O que vai acontecer é que no meio de um grande caos, nós clamando pela igreja, nós clamamos por um avivamento, e é por isso que virá o avivamento, porque o avivamento, ele vem para sarar uma nação, para sarar uma terra, para curar uma população ferida. Avivamento não é para que nós venhamos a estar aqui andando na nuvem de glória. Não é. Andando na nuvem de glória nós estamos agora. Avivamento é um tempo de muito trabalho, um tempo de colheita. Eu não sei se vocês que estão há mais tempo, lá do tempo da Rua Fábio, lá conosco, nós estamos vivendo aqui nesse lugar um tempo de grande colheita. Um tempo onde muitas pessoas estão se achegando ao nosso meio.
Isso é fruto de oração, isso é fruto do nosso trabalho, isso é fruto da nossa busca, isso é fruto do nosso pedido, Senhor, aviva a nossa cidade. Isso é um avivamento, meu irmão, minha irmã, e eu quero que esse avivamento comece na sua casa. Comece a orar, comece a buscar. Homens, sejam homens cheios do Espírito Santo, sejam homens fortes, corajosos, determinados, ousados. E saibam de algo, está na mão de vocês o governo. O governo não está nas nossas mãos, o governo está na mão dos homens. Vocês precisam ser homens apaixonados pela presença. Os filhos de vocês precisam crescer vendo os pais orarem, os pais tomarem autoridade na casa. Se levantem com fé, com coragem, com ousadia, sendo homens apaixonados pela presença. Não só de palavra, mas de ação. O meu pai não é um homem fervoroso do reteté. O meu pai é um baixinho, gordinho, a vida inteira de cavanhaque. O meu pai é o mesmo, eu digo para ele que ele tem o guarda-roupa do Cebolinha, porque é a calça preta, a calça azul marinho, a calça cinza escuro, a blusa azul, a camisa azul claro, camisa azul esverdeado. Ele é o mesmo de fisionomia sempre. Quem conhece sabe. Mas ele é um homem constante. Ele me ensinou a constância sendo constante. Ele me ensinou honra, agindo com honra. Ele me ensinou que família era um projeto perfeito de Deus, sendo uma família apaixonada. Minha mãe já está com o Senhor, mas ele foi um homem que amou ela até o último dia. Um homem que não flertou com o pecado. Um homem que não baixou a guarda, achando que o jogo estava ganho. Um homem que escolheu firmemente fazer a vontade do Senhor. E isso implicava muitos esforços, porque viver uma vida de seriedade, de honra, de coragem no Senhor implica ter muita coragem. Que vocês, homens, sejam homens corajosos. E vocês saibam que o governo da casa de vocês está sobre vocês. Ensinem as esposas a descansar. Esposas, o governo não está sobre a tua mão. Larga de ser, se eu não faço, ninguém faz. Deixa esse homem fazer. Vamos, meu bem amado, precioso do Senhor. Vou te dar a missão, a coragem, a primazia de resolver esse chuveiro que está queimado. De cortar essa grama que está grande. Amém? Nós precisamos ter toda a nossa vida alinhada para colher bênção, amém? Parece difícil, mas é o manual perfeito para que você funcione da maneira como deve funcionar. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Nesse sentido, de que nós devemos permanecer nas batalhas, nas dificuldades. A dificuldade, ela não é uma coisa para te parar. A dificuldade é para te forjar, para te amadurecer, para te crescer. Quem aqui já passou por um momento difícil na sua vida? E já passou, glória a Deus, e hoje você olha para trás e disse: eita, cresci. Cresci, amadureci, venci. Parecia que não ia passar, mas passou. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu olho para trás. Esses dias eu estava falando com o pastor. Meu Deus, eu grávida de 7 meses, tendo a oportunidade de ser a primeira franquia da empresa que eu trabalho, e a minha mãe na semana estava me ajudando a fazer tudo. A minha mãe tem um AVC e morre. Grávida, empreendendo. E eu olho para trás e eu penso, como é que foi que eu enfrentei isso? E sabe o que eu olho para trás e vejo? Meu Deus, foi mais uma oportunidade que o Senhor me deu de ter uma experiência com Ele. Uma experiência de descansar no meio da tempestade. Uma experiência de saber que o meu Redentor vive.
uma experiência para declarar que mesmo que os meus braços e as minhas pernas desfaleçam, Ele segura na minha mão e não me deixa esmorecer. Nós não podemos nos entregar para as dificuldades. Nós não podemos nos entregar para as tristezas. Se você anda triste, desanimado, te levanta. Te levanta mesmo que tu não sinta nada. Te levanta mesmo que você não tenha vontade. Te levanta. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que nós temos que vestir as vestes de alegria. Sabe o que é isso? É tu estar cansado, desmotivado, irritado no teu trabalho, o teu chefe incomodando, as pessoas te caluniando, você está no meio de uma batalha, não sabe o que fazer, mas você diz: ei, tristeza, não, eu vou vestir veste de alegria, eu vou me levantar, eu vou tomar um banho, eu vou me maquiar, eu vou secar o meu cabelo, eu vou me vestir bem arrumada, eu não vou me entregar para essa depressão, eu não vou me entregar para essa angústia, eu não vou me entregar para essa tristeza, e você vai confundir Satanás com tudo isso. Isso é vestir veste de alegria. É mesmo quando você não está alegre, você vai permanecer declarando: obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigada, Jesus. Ei, está chegando essa tribulação, mas eu vou vencer. Nós vamos declarar Jesus. Jesus nos ensina. Jesus nos dá as armas certas para lutar essa guerra. Amém? Aqui está uma recompensa para quem permanece. Hebreus 10, 23, leia a Bíblia, amém? Isso tudo está na Bíblia. Quantos estão sendo encorajados pelo Senhor nessa noite? Você está sendo encorajado por aquilo que está na Bíblia. Se você não trouxe, a Bíblia está lá na sua casa, era só ler. Nós temos que ler a palavra de Deus. Hebreus 10, 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele vai cumprir. Mateus 24:3 diz: aquele que perseverar até o fim. Mateus 24:13. 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse... Aleluia! Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu Deus, que palavra maravilhosa! Queridos, quem permanece dá fruto. Quem permanece, cresce. Quem permanece, não se abala facilmente. Quem permanece, alcança as promessas de Deus. Quem permanece, torna-se um exemplo para os pequenos. Quem permanece, cresce. Amanhã, quem se propôs a ir na academia vai pensar nisso. Eu vou permanecer. E vou diminuir essa gordura. E vou crescer a musculatura. Porque eu quero ser uma velhinha saudável. Amém? Nós vamos permanecer. Permanecer para crescer. Permanecer para alcançar as promessas. Sabe, queridos, eu oro e peço a Deus para que nós sejamos uma igreja musculosa espiritualmente. Sabe por quê? Porque uma igreja frágil é uma igreja que não aguenta vento. É uma igreja que não aguenta dificuldade. É uma igreja que pensa: ai, coitadinho daqueles irmãos, pobrezinhos. Eu oro para que Deus faça de nós uma igreja cheia do Espírito Santo, fortes, embasados, enraizados,
com um crescimento saudável, sabe? Nós oramos para que nós sejamos pastores saudáveis para as suas ovelhas. Eu quero que vocês possam olhar para nós pastores e serem inspirados pelo Senhor, não por aquilo que a gente é, mas por aquilo que o Senhor está fazendo através das nossas vidas, porque eu e você somos iguais. Você que está servindo, você é líder, você está nas células, Deus está operando um grande avivamento nas células, amém? Eu tenho visto testemunhos incríveis das células, eu tenho alegrado meu coração diariamente com o que Deus está fazendo nas células. No entanto, toda quarta-feira, toda terça-feira, tem que permanecer. Toda quinta-feira, todo domingo, tem que permanecer. Igreja não é uma religião. Se alguém te disse que você agora é evangélico, deixa eu te dizer algo. Ser evangélico é bem fácil. É crer no evangelho de Cristo. Sabe o que é difícil? É ter Jesus como estilo de vida. Tenha Jesus como seu estilo de vida, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao andar, ao parar. Que Jesus seja o teu estilo de vida. Lá fora, aqui dentro ser igreja é facílimo. Aqui dentro ser igreja, olha só, tá todo mundo lindo, escovado, maravilhoso, roupinha de domingo, familhinha sentada maravilhosa, o marido do lado da esposa. Olha que coisa mais linda de desenho animado. E amanhã, que vai bater na porta as dívidas. Esse trocinho não faz barulho, ó. Cadê o púlpito que fazia barulho aqui? Cadê? Amanhã? Amanhã não, lá em casa o dia do caos é o dia 10. Socorro, Deus! Dia 10. Estoura tudo. Vence tudo. Só não vence a quantidade de dinheiro. E quando vem a enfermidade, e quando bate um problema que vocês têm que resolver com paz, com tranquilidade, aí é que a gente tem que ser cristão, que a gente tem que ter Jesus como estilo de vida, fazer como Jesus faria, pensar como Jesus pensaria, agir como Jesus agiria. No momento de dificuldade dentro da igreja, como você se porta? Você é o primeiro que aponta o dedo? Ou você diz, vem cá que eu vou orar por ti? Não aceito isso aí. Vamos orar, vamos interceder. Ou tu é daquele grupo que diz, me conta o que aconteceu. Larga a mão de ser esse, me conta o que aconteceu. Seja uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo que intercede, que ora, que olha para quem não está muito bem e diz, ei, o que está acontecendo contigo? Tu não está bem, deixa eu orar por ti. Não precisa nem me falar, deixa eu orar por ti. Posso te dizer uma coisa? Essa semana eu vou estar fazendo um jejum pela tua vida. Posso te dizer uma coisa? Eu estou intercedendo por ti. Eu não vou descansar, não vou parar, não vou deixar de estar contigo nessa luta. Isso é ser uma igreja musculosa, meu irmão, minha irmã. Isso é ser uma igreja saudável. Isso é ser uma igreja que quando alguém erra, você não é aquele que atira pedra, mas é aquele que diz assim, ó, tá bom, tudo bem, tu errou, tá muito ruim, mas eu vou te ajudar. Nós temos que ser esse tipo de igreja. Amém? Nessa noite, o Senhor nos faz um convite muito simples. Como todo começo tem uma receita, tem uma dieta, está tudo no papel, está tudo aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. Mas o que o Senhor te pergunta nessa noite é, você está disposto a colocar em prática? Aonde tu parou? Por que tu parou? Aonde tu desistiu? Por que tu parou de sonhar? Por que tu parou de acreditar na tua família? Por que tu parou de investir nos teus filhos? Por que você se inclinou a deixar os seus filhos a viver esse mundo nojento? Você baixou a guarda? Por que você se entregou ao pecado? Por que você se entregou
a ver o que não deveria, a investir seu coração em conteúdos impróprios, e os adultos aqui estão me entendendo muito bem. Por que você parou? Por que você deixou de olhar para Cristo? Por que você deixou de lutar pela tua família, pelo teu casamento? Aonde foi que o diabo entrou? E sorrateiramente, vestido de desânimo, está destruindo com a tua vida. O que aconteceu? Que os princípios, que os planos, que os projetos de Deus parece que estão se derretendo e se esvaindo pelo meio dos teus dedos. Aonde está aquele novo convertido, apaixonado? Aonde está aquele novo convertido que era 7 da noite e já estava sentado aqui na frente? Aonde está aquele novo convertido que chegava no culto e respondia a todos os apelos? Ah, meu Deus, eu tenho que mudar isso também. Vou pedir oração, vou para frente. Meu Deus, eu preciso ser transformada aqui, também preciso, vou na frente. Foi criando uma casca, foi olhando para ti mesmo. Não, agora eu não preciso mais. Ah, eu estou com uma dor, mas eu não vou pedir oração. Imagina um macaco velho na igreja. Eu quero falar algo para vocês. Quinta-feira, quem estava no culto quinta? Quem estava no culto quinta? Jesus é um estilo de vida, amém, igreja? Amém? Quinta-feira, quase que eu não vim. Eu estava muito cansada, muito atarefada. A Gabriela estava doente. Eu estava extremamente irritada com os afazeres da casa. Olha a pastora se confessando aqui. E eu disse para o pastor, eu disse, amor, vai para o culto, que eu vou ficar. Sabe assim que tudo deu errado? Tudo. As crianças deram chocolate para a Gabriela pronta para sair, a Gabriela melecada de chocolate na hora de sair, a mãe teve que escolher outra roupa, e guria não é botar uma camiseta e uma calça. Guria, tu combina do calçado até a fita do cabelo. Aí eu tive que pensar no que eu ia trocar, já estava furiosa, amém. Aí eu fui tirar minha roupa de sair, pensei, mas é bem capaz que eu vou ficar em casa. Não, para. Vai todo mundo trocar a roupa da mana, nós vamos no culto, tá todo mundo irritado, mas é para lá que nós temos que ir. Vim para o culto, daquele jeito, cheia do Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui, e o Maico começou a marchar, quem é que estava no culto quinta? Começou a declarar que nós íamos marchar, que nós não íamos parar. O Senhor dirigiu ele poderosamente naquele momento. E eu estava aqui em cima no altar do Senhor, eu preciso ser renovada, eu preciso do teu toque, eu preciso chorar na tua presença, eu preciso. E eu comecei a sentir uma vontade de chorar. E eu comecei a sentir o renovo vindo sobre a minha vida. Eu comecei a declarar, Jesus, tu é tudo que eu tenho. Eu comecei a me lembrar que Ele era meu Deus, o meu Pai, o meu paizinho querido. Meu Deus, eu ia perder esse culto, emburrada em casa, cheia de mim mesma, cheia dos meus motivos. Senhor, obrigada, tua misericórdia se estende sobre a minha vida. E eu fui sendo renovada, fui sendo animada. Gente, eu saí daqui, eu estava cansada. Lembre-se que eu estava estressadíssima antes de vir. Eu saí daqui, eu não conseguia dormir. Eu estava cheia da presença. O Senhor me deu uma experiência, o Senhor me deu uma visão. Eu entreguei uma visão. O Senhor falou poderosamente com uma família. Eu saí da minha casa dizendo, eu não estou com vontade de ir no culto. Eu voltei para casa, obrigada Jesus pela tua misericórdia, que é a causa de eu não ser consumida. Se você está cansado e desanimado, venha para o culto. Se você está entristecido, bota um louvor. Não dá voz para esse cansaço, não dá voz para o desânimo. Se você parou em algum lugar nessa noite, o Senhor te convida a voltar. Te convida a voltar ao primeiro amor. Te convida a voltar às primeiras atitudes que você tinha quando você começou a sua caminhada com o Senhor. Como você era? Eu quero que você traga à memória agora o dia que você foi batizado no Espírito Santo. Traga à memória agora
Agora eu olhei a sogra dizendo glória a Deus. A sogra foi batizada no Espírito Santo num dia de chuva, num dia que não era um culto de mulheres e não foi ninguém no culto de mulheres. O Rodrigo abriu a igreja para as irmãs que corajosamente iam no culto e estava a sogra e mais uma irmã. E esse foi o culto de mulheres que o Senhor escolheu para batizar minha sogra. Foi um culto privado. O Espírito Santo desceu e batizou ela com línguas. Glória a Deus. Era um dia difícil, era um dia de chuva, era um sábado de manhã. Meu Deus. Como você aceitou a Cristo? Quem falou de Jesus para você? Quando você decidiu pela primeira vez aceitar Cristo na frente? Quando você desceu as águas, você lembra? Os primeiros evangelismos que você participou. O primeiro retiro. Quem aqui, jovens, nunca foi num retiro? Levanta a mão alto. Jovens, quem nunca foi? Olha aí, fica de pé os jovens que nunca foram num retiro na vida. Fica de pé, quero ver. Deixa eu ver. Jovens que nem diz o Arthur até 99 anos. Olha aí. Nunca foram num retiro. Vocês nunca foram num retiro. Então deixa eu dizer uma coisa. Não sentem. Olhem o que eu vou contar. Eu só vou dizer uma coisa. A vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Vocês estão preparados? Quantos de vocês já se inscreveram para o retiro? Quem não se inscreveu hoje tem que se inscrever, tá? Ó, dica da pastora, vocês não vão se arrepender. Vocês nem imaginem o que está sendo preparado para vocês. E eu não estou falando de boa comida, eu não estou falando de quarto, eu não estou falando de brincadeira, eu não estou falando de banda, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de um banquete do céu para a tua vida. Sabe o que é isso? É um banquete. Você imagina que Deus vai vir e vai dar a você um banquete da parte dele, para que nunca mais você vai ser o mesmo, a mesma. Amém? Pode sentar. Retiro é a melhor coisa que pode haver. Meu Deus. Eu ia na escola na segunda-feira, depois dos retiros, com uma dor de cabeça, de tanto que eu chorava, de tanto que não dormia, de tanto que a gente agitava. Né, Suelen? Nós agitávamos nos retiros. Eita, coisa boa. E é no retiro, para quem quer casar, que a gente conhece as pessoas. Amém? Alguém aqui vai no retiro e quer casar? Vá no retiro. Hashtag fica a dica. Né, pastor? Vá ao retiro. Se você quer casar, se você tem idade para casar. E se você quer casar, pense em algo. Quem quer alguma coisa, suporta qualquer como. Amém, jovens? Eu já disse isso para os jovens. Se você quer ter uma família abençoada, você se prepare, estude, tenha um bom emprego, tenha recurso financeiro para ser bem-sucedido e fazer tudo no devido tempo. Amém? Glória a Deus. Permaneçam. Quero te convidar a se colocar de pé. Quero pedir para que a banda suba. E eu quero te desafiar nessa noite. Se você parou de permanecer em alguma área, eu não sei qual é, você sabe. Talvez você parou de cuidar de si mesmo. Talvez você parou de cuidar dos seus relacionamentos. Talvez você parou de cuidar do seu casamento. Talvez você parou de cuidar dos seus projetos pessoais, naturais, humanos. Deus também está nisso. Onde você quer chegar? Você quer ter uma empresa? Você quer ser um grande empresário? Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser... Não quer mais estar na CLT? Ou você quer passar num concurso público? Você quer fazer uma faculdade? Volte a sonhar.
O Senhor te convida nessa noite. E eu quero declarar sobre a tua vida que todo medo, que tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que te trouxe esse desânimo, caia por terra nessa noite. Que tudo aquilo que fez com que você desanimasse, tudo aquilo que fez com que você olhasse para as circunstâncias e deixasse de olhar para o Senhor, tudo aquilo que fez com que você olhasse para as pessoas que estão ao teu lado, olhasse para o congregar, olhasse para a igreja, talvez esperava algo do pastor, esperava algo da pastora. Nessa noite o Senhor alinha os teus olhos e coloca os teus olhos elevados para os montes, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos e comece a falar com o Senhor nessa noite. Se você parou em algum lugar, se você parou de buscar algo, se você desanimou, se você se esqueceu, o Senhor te traz a memória nessa noite. O Senhor te traz a memória. O Senhor é cura para o teu coração. O Senhor é cura para os teus relacionamentos. Se vocês estão errando como casal, se vocês estão errando como família, peçam perdão ao Senhor nessa noite. Abram o coração com sinceridade. Se você tem sido um filho desobediente, um filho inconstante, que você nessa noite olhe para o Senhor e peça: me ensina a ser um filho, uma filha obediente. Eu não quero mais me desviar dos projetos, dos planos, dos sonhos que o Senhor tem para mim. Comece a orar nessa noite, meu irmão, minha irmã. Comece a declarar isso nessa noite. Me mostra onde eu parei, me mostra onde eu errei, me mostra. Existem pessoas nesse lugar que estão enfrentando grandes lutas dentro de si por causa dessa frustração, de ter parado, de não ter avançado, de ter desistido. Se você é essa pessoa que está enfrentando essa luta nessa noite, se você está enfrentando esses conflitos, por que eu parei? Por que eu desisti? Por que eu abri mão? Nessa noite o Senhor te faz um convite: venha até o altar e te reconcilie com Ele, porque é com Ele que nós vamos permanecer, é nele que nós vamos vencer as lutas. Eu quero te convidar nessa noite, se em alguma área da tua vida você desanimou, você não tenha vergonha, você dê um passo de coragem, um passo de fé nessa noite e saia do teu lugar e venha até a frente e comece a buscar o Senhor, comece a buscar a presença dEle. Se você precisa pedir perdão nessa noite, seja corajosa, corajoso, ousado, peça ao Senhor, perdão ao Senhor. Senhor, eu não quero parar, eu não quero desistir. Senhor Jesus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, faz aquilo que nós não podemos fazer, faz aquilo que nós não podemos fazer. Tu é aquele que convence, Tu é aquele que restaura, Tu é aquele que perdoa, Tu é aquele que faz nova todas as coisas. E nós te pedimos nessa noite: faz de novo, faz de novo. Feche os teus olhos aqui na frente. E eu agora vou orar, e eu vou tomar autoridade, e eu vou declarar todo o mal retrocedendo na tua vida, tudo aquilo que fez tu parar, tudo aquilo que fez tu desanimar, tudo aquilo que fez você desistir. Nessa noite nós vamos declarar. Mas eu quero te pedir algo: lembrem-se que nós estamos em guerra. Eu não vou aqui lutar sozinha, eu não vou aqui guerrear sozinha. Eu quero que você levante a sua voz em oração e comece a batalhar também pela tua vida, pelo teu coração, pelos teus sentimentos, por aquilo que você tem fracassado. Senhor Jesus, nessa noite nós tomamos autoridade e nós declaramos, Senhor Jesus, que todo desânimo, todo espírito de desistência, toda opressão, toda ansiedade, toda depressão, caia por terra nessa noite. Escuta aqui, Satanás, nós declaramos uma igreja saudável, aqui onde tu entrou com desânimo, aqui onde tu entrou com tristeza, aqui onde você fez com que esse homem, que essa mulher desistisse de lutar. Nessa noite nós tomamos autoridade e declaramos que o diabo perde força na tua vida,
que o diabo perde força no teu coração, que o diabo perde força na tua mente, que o diabo perde força nos teus sentimentos. Aí onde tem um sentimento de dor, aí onde tem um sentimento de desânimo, aí onde tem uma herança familiar maldita, que diz que você não vai crescer, que você não vai vencer, que você não vai prosperar. Nessa noite eu tomo autoridade e digo a ti, Satanás, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora das casas, vai embora das famílias, vai embora dos casamentos, vai embora dos relacionamentos, vai embora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que traz à memória aquilo que pode te dar esperança, Ele fala contigo nessa noite. E assim como eu fui renovada na quinta-feira, eu declaro sobre a tua vida óleo fresco sobre a tua cabeça, óleo fresco sobre a tua cabeça, ânimo novo, as forças novas, não uma força natural, não uma força humana, mas a força que vem do Senhor, a força que vem do alto, a força que só temos em Cristo. Nós entregamos a ti, Senhor, cada coração. Eu não sei o que os meus irmãos precisam, mas eu sei que tu pode, 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 eu sei que tu vai fazer. Por isso nessa noite vem, Espírito Santo, com renovo sobre a tua igreja, com renovo sobre os corações, renova os corações, dá de novo, Senhor, a consciência e a firmeza, Senhor, que nós precisamos para continuar. Senhor, nós entendemos que te servir não é brincadeira. Nós entendemos, Senhor, que sermos filhos teus não é brincadeira. E nós não queremos ser filhinhos mimados, nós não queremos ser filhinhos imprudentes, mas nós queremos ser filhos ruiós, filhos fortes, filhos corajosos, filhos cheios da tua presença. Nós oramos nessa noite, e aonde operou, aonde abundou o pecado, abundou a graça na tua vida, superabunda a graça na tua vida nessa noite. A graça de Jesus está à tua disposição. Que você tenha força e coragem para dizer: chega de autocomiseração, chega de vitimismo, chega de coitadinho de mim. Eu tomo autoridade nessa noite e declaro sobre a tua vida forças novas, forças novas, forças novas, força para continuar, força para permanecer, força para conquistar, força para conquistar. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, opera nessa noite, opera nessa noite. Vem, 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 vem. Ah, eu vejo Ele curando, eu vejo Ele transformando. Não tenha medo, não tenha medo. Deixa Ele, ouse mergulhar na presença do Senhor, ouse mergulhar na presença do Senhor, ouse deixar Ele no comando da tua vida. Nós te adoramos. Adore o Rei, adore o Rei, adore o Rei. Adore, Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar, Ele está nesse lugar. Nós te adoramos, nós te adoramos. Tu és bendito, tu és exaltado, tu és o nosso amado. Nós te amamos, nós te amamos. Vem, Senhor, vem, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Você pode declarar essa canção nessa noite com fé. Essa minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu desejo. Esse é o meu anseio,
Jesus. Filhos exemplares. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Essa fonte que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Comece a pedir para o Senhor: me ajuda, Jesus, a ser melhor. Me ajuda a ser corajosa. Me ajuda a ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Me ajuda, Senhor, a ser uma serva, alguém que trabalha no Teu reino, Senhor, melhor. Me ajuda a ser uma profissional melhor. Comece a pedir isso nessa noite. Tenha humildade para reconhecer que você não é perfeito. Tenha humildade para reconhecer que você precisa do Senhor, que você não sabe tudo, que você não tem todas as estratégias. Comece a pedir nessa noite. Comece a pedir. Nos ajuda nessa noite. Nós te pedimos, Espírito Santo, dá a cada homem e mulher que veio aqui à frente nessa noite coragem, ousadia, fé para permanecer em Ti, Senhor. Nós te pedimos isso nessa noite. Senhor, nós também oramos nessa noite. Se há alguém aqui enfermo nesse lugar, se há alguém aqui que está paralisado por causa da dor, nessa noite nós oramos e nós declaramos: ser saudável em nome de Jesus. Nós declaramos a palavra que diz: Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Receba cura nessa noite. Se o teu coração está enfermo, se algum órgão teu está enfermo, se a tua mente está enferma, nós declaramos nessa noite um corpo saudável, um corpo saudável, um corpo saudável, em nome de Jesus, um corpo saudável. O Senhor manda eu orar nessa noite pela tua mente, pela tua mente. Nós oramos agora para que as mentes sejam saudáveis, que você tenha condições de aprender, que você tenha condições novas de estabelecer novos conhecimentos, que toda mentira de Satanás caia por terra na tua vida, que toda mentira de Satanás que está alojada na tua mente, nessa noite eu tomo autoridade e eu declaro sendo derrotada no nome de Jesus. Que a tua mente seja saudável, que os teus pensamentos sejam saudáveis. Espírito de morte, eu te dou uma ordem nessa noite. Eu te ordeno agora que tu vá embora. Não se preocupe, feche teus olhos, as pessoas estão sendo libertas. Espírito de morte, nessa noite eu te dou uma ordem. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu tomo autoridade agora contra toda ansiedade. Eu digo a ti, ansiedade, retroceda em nome de Jesus. Toda a obra de Satanás contra a tua vida, para te fazer uma mulher ansiosa, eu declaro agora a ansiedade batendo em retirada. Toda mentira de Satanás alojada na tua vida agora cai por terra. Ei, irmãos, isso é muito sério. Eu estou tomando autoridade contra os demônios que estão alojados na tua mente. Aquilo que te faz paralisar, você não sabe por que está paralisado. Nessa noite, diabo, eu te ordeno que tu solte as mentes. Solte as mentes, solte as mentes, solte as mentes, solte as mentes. Depressão, eu te dou uma ordem agora. Retroceda, retroceda no nome poderoso de Jesus. Aonde há ausência de algum componente químico, eu ordeno agora, Senhor Jesus, tu levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu dou uma ordem agora para que toda química que está faltando no teu corpo, todo componente químico que está faltando no teu cérebro, tudo aquilo que o teu corpo parou de produzir,
não talvez por uma vontade própria, ou talvez foi por uma negligência. Nessa noite eu tomo autoridade e eu ordeno: passe a produzir novamente, passe a produzir novamente, passe a produzir novamente. Vem, Espírito Santo, faz de nós uma família saudável. Livra-nos, Senhor, de toda enfermidade. Livra-nos, Senhor, de todo engano. Livra-nos de todo erro. Em nome de Jesus. Não se distraia, não se distraia. O Espírito Santo está operando. As pessoas estão sendo libertas. Os cativos estão sendo livres. E o Senhor está operando poderosamente. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Continua operando, continua fazendo, continua restaurando. Eu quero orar agora pelo teu coração. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora. A palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ela é a fonte de vida. Não vai adiantar você ter uma alimentação saudável, não vai adiantar você ir à academia todos os dias, se você não tiver o seu coração curado, se você não tiver o seu coração restaurado pelo Senhor. Eu tomo autoridade agora, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, faz dessa igreja uma igreja de homens e mulheres com seu coração sarado, o seu coração livre de toda mágoa, o seu coração livre de toda perda, o seu coração livre de todo engano, o seu coração livre de todo sentimento que traz enfermidade. Eu ordeno agora que fontes de vida venham sobre o teu coração. Oh, vem, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Ele está passando aí. Ele está passando aí. Ele está curando o teu coração. Ele está curando o teu coração. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Abre o teu coração, Ele está curando. Não tenha medo, não tenha medo. Ele está nesse lugar. Ore, camaraxere, camaraçore, amaraxere. Vem, Espírito Santo. O Senhor está me mostrando, Ele está curando corações e enfermidades que estavam alojadas no teu corpo, porque Ele está curando corações. Tu vai ser livre dessa enfermidade. Tu vai ser livre dessa enfermidade. Vida, 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 vida em abundância. Vem, Senhor, vem, Senhor. Aleluia. Levanta tuas mãos bem alto em toda a igreja. Toda a igreja. Toda a igreja. Senhor amado, vai nas casas agora, tirando toda a opressão, tirando toda a obra contrária. Vai visitando cada homem, cada mulher no seu trabalho. Senhor, abre os céus. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por essa palavra que nós temos que permanecer em Ti. Renova a Tua igreja, Deus. Renova o altar, renova essa igreja, renova a minha vida, renova a minha casa, renova os obreiros. Seja renovado agora, meu irmão. Tu vai sair daqui tocado por Deus. Todo demônio já saiu da tua vida. Toda praga já foi cancelada, toda enfermidade. Levanta a mão e começa a agradecer. Começa a dizer obrigado, Jesus. Começa a agradecer. Nunca mais tua vida vai ser a mesma. Nunca mais tua vida vai ser a mesma. Nunca mais, nunca mais. Vai o louvor, vai o louvor, vai o louvor. Agradeça. Só agradeça. Só diga obrigado, Deus. Diga obrigado, Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Todos os demônios caíram. venha mover.
Vamos aplaudir a Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Amém, igreja? Liga a luz aí para mim ver a igreja. Liga a luz. Olha para o pastor. Muitas pessoas estão sendo tocadas ainda. Alguns sentiram algo ruim sair da sua vida. Quem sentiu algo que saiu assim e agora tu tá leve? Tá leve. Muitas pessoas. Eu só quero te pedir uma coisa agora. Quantas coisas? Uma. Você tem que permanecer. Presta atenção no que o pastor vai falar. Tu tem que permanecer. Se tu parar de vir um mês na igreja, o que tu recebeu hoje tu já perdeu. E eu não falo isso para assustar. Foi a pregação de hoje. Tem que permanecer. Se eu parar de vir na igreja, o mal todo que me acompanhava vai voltar a me atacar, querido. Então você foi tocado hoje. Agora permaneça vindo nos outros cultos. Permaneça que o Espírito Santo vai abrir porta para te vir na igreja. Amém? Quantos vão permanecer? Glória a Deus. Pai amado, obrigado por essa família aqui, pelas crianças. Obrigado por cada jovem adolescente que vai se inscrever pro retiro. Obrigado pela reunião de casais amanhã, reunião de casais, casamento feliz, que começa amanhã à noite. Muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos quem está em casa. Deus abençoe a tua vida, e que você não desista de congregar e continue vindo, para a glória de Deus. Jesus, toda a glória ao teu nome, hoje e para sempre. Amém. Te aplaudimos, Senhor. Aleluia. Aplauda Jesus. Dá um abraço quem está perto de ti. Passe na cantina, Deus na livraria. Deus abençoe. Obrigado, pastora.